eu me lembro muito de muita batalha. Enquanto as colegas, as amigas estavam na festa, vivendo, na praia, exato, viajando, eventos e tal, eu estava imersa no trabalho. Mas eu fiz isso conscientemente e feliz. Gente, o tempo passa voando e a gente nem percebe. Ou às vezes ele vem arrastando, arrastando, arrastando e não quer andar logo de jeito algum. Mas tem uma coisa, fazer o tempo ser produtivo é quase um mantra que a gente tá imersa, né? Como é que você lida com o tempo? Tem um negócio que minha avó dizia, né? Eu e as coisas de minha avó, você falando em mantra, mas é porque eu fui criada por essa senhora que ensinou um bocado de coisa. E é a nossa Rita dos mantras. Não tem muito jeito de eu fugir disso, né? Ela dizia que cada dia a mais no calendário é um dia a menos de vida. E que o tempo, né, é preciso que a gente estabeleça uma conexão verdadeira com ele, honesta, porque para as boas coisas da vida, o tempo passa muito rápido. Para as coisas não tão boas, mais ruins, ele demora, não é? Muito. E que a gente apreciasse a vista, porque estávamos, de fato, aqui nessa existência. Entre a hora que a gente nasce até a hora que a gente vai embora, é o que a gente tem. Então, aproveitemos, sabe? Façamos o que a gente tem vontade, tenhamos as boas companhias, os bons drinks, os bons momentos, porque o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, é isso. Eu sei que eu tô toda na cabotinagem aqui, né? fazendo essas frases prontas e tal, mas é real. Como todos sabem, né? Acho que não é muito segredo para nós aqui, eu sou uma pessoa muito acelerada. Bastante. Sim, gente, peraí. Será? Eu não tô acreditando. É sério, eu sou verdadeiramente acelerada porque eu acho que eu tenho essa fome de vida, assim, que fui criada pra ter. E pela falsa ilusão, às vezes, de que a gente tem as próximas 24 horas, né? Eu acho interessante a gente também entender que a medida do tempo que a gente tem hoje é uma invenção humana, né? O calendário, os dias, meses, relógio, exatamente. É uma invenção brilhante, mas foi feita foi criada para a gente poder medir, organizar os acontecimentos, os eventos, né, os processos que acontecem na nossa vida e no universo. Só que, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é o que me aprisiona. Porque eu sou um pouco que nem você, assim, eu tenho que me sentir útil, produtiva, realizadora de sonhos, não só meus, mas de muitas pessoas. E eu tenho muitos sonhos que não cabem em 24 horas, não cabem em uma semana, não cabem em um ano. E aí, obviamente, isso me aprisiona. E uma vez a minha analista falou assim, Bela, nem todos os sonhos precisam ser realizados. Alguns podem ficar só na sua cabeça. Olha. E isso foi muito gostoso para mim. Foi esse momento, tipo, cara, não precisa. A gente não precisa produzir tudo que a gente pensa, a gente não precisa realizar tudo que a gente tem essa avidez, assim, mas porque senão o tempo acaba ficando um pouco um veneno, né? A gente vira uma escrava do tempo. Total. Eu acho que eu posso falar muito do hoje, assim. Eu acho que, e sei que isso é uma coisa que acontece para muitas pessoas também. É aquela velha frase de tempo é dinheiro também. Eu acho que a gente dedica muito do nosso tempo para o nosso trabalho remunerado, né? A gente, de alguma maneira, vende o nosso tempo. E aí, quando a gente para pensar, esse dinheiro que a gente recebe depois lá no último dia útil do mês, ele muitas vezes é o dinheiro que vai devorar o seu momento não remunerado, né? O seu momento de lazer. E assim, para mim, quando eu falo do momento que eu estou vivendo na minha vida, hoje, o meu tempo, ele é completamente dedicado ao meu trabalho. E eu não me cobro por isso, sendo sincera, nesse momento, porque eu acho que, assim, eu tenho 32 anos, para mim é importante estar vivendo as coisas que eu estou vivendo, então eu estou realmente abdicando de ter, às vezes, uma viagem com os meus amigos, um momento só com o meu marido, porque eu acho que é o momento de fazer isso. É tempo de fazer isso. Posso falar? É tempo de fazer. Aproveite muito. Se o tempo é dinheiro para uma, né, para outra tem outro significado e tudo. Para mim, na maturidade,
Eu tenho falado muito desses 50, que são emblemáticos na minha vida, né? Eliana, 50 anos. Pro bem e pro mal. Para mim, o tempo tem um significado muito precioso, né? Já teve esse tempo. O tempo falei, é né? dinheiro, eu quero trabalhar. Trabalhar, Mas oportunidades. eu fazia, era assim, era de segunda a segunda, como você vem vivendo isso, né? Mas hoje, para mim, tem um lugar de preciosismo, de vivenciar ao lado das pessoas que eu amo. Isso, para mim, é o primordial. Eu acordo e penso, como eu posso trabalhar, fazer o que eu amo, mas ter as pessoas que eu quero do meu lado? Meus filhos, meu marido, minha mãe, que já tem uma certa idade. Esse é o valor, para mim, do tempo. Quando você estava falando, eu estava lembrando que, assim, à medida que eu fui crescendo, lhe vendo, não sei se isso lhe incomoda, né? Não, de maneira alguma. Eu cresci lhe vendo. Mas cresci ali, próxima, né? Eu tenho 45, você tem 50, então a diferença é mínima. 51, amiga, vou fazer 52, eu não quero. Eliana, 51. Em breve no Globoplay. Mas a minha sensação é de que você nunca desperdiçou tempo. Ai, Sabe? tem essa sensação também. Talvez você não tenha aproveitado da maneira que gostaria, porque não podia, né? Primeiro a gente faz o que pode para depois fazer o que quer. Exato. Mas que você não desperdiçou o tempo desta época até os 50. Se eu for recordar a minha adolescência, né, a minha juventude mais, né, eu me sinto muito jovem, né, claro que sim, mas se eu for recordar desse tempo, eu me lembro muito de muita batalha. Enquanto as colegas, as amigas estavam na festa, vivendo, na praia, exato, viajando, eventos e tal, eu estava imersa no trabalho. Isso. Mas eu fiz isso conscientemente e Isso. feliz. Gente, a Eliana vai estar falando de mim, assim. Com certeza, Tati. Por isso que eu falo, aproveite. Quem tem filho pequeno, você tem. O seu também, né? Tenho. Nossa, a mesma idade. É, a mesma idade. Mesma idade. Vocês já repararam que o tempo deles é completamente diferente do nosso tempo? Total. Muito. E assim, será que a gente, como mães, a gente está disposta a também vivenciar o tempo das nossas crianças? Porque, às vezes, a gente tá como adultos, a gente está sempre acelerado, né? Para frente, pensando amanhã, pensando na agenda, pensando... E a criança... Por exemplo, nos momentos em que eu estou integralmente com os meus filhos, eu percebo que eles têm o tempinho deles de brincar, o tempo de se locomover pela casa. Arthur, tá na hora do almoço. Já vou. 10 minutos depois. Ó, Manu, vamos, filha. Mãe, eu já tô indo. Gente, é outro tempo, né? Eu lembro da sensação, sabia? De ser mais jovem e na adolescência, especialmente, de como tudo durava mais, sabe? Sim. Dessa sensação de que o tempo, ele era maior. Eu acho que os meus filhos me ajudaram a cultivar a paciência com o tempo deles. O tempo de escovar os dentes, o tempo de amarrar o sapato, o tempo de fechar o zíper. Você já querendo. E eu assim, vamos lá. E aí eu me peguei, tipo, apressando as crianças. É isso. Porque, claro, às vezes não cabe nas nossas 24 horas, temos que dar uma... Mas eu falei, cara, alguma tarefa eu vou deixar eles fazerem no tempo deles. Até Tem porque aquela mãe... aprender, né? Exato. O tempo de ensinar é completamente diferente. É muito diferente. Eu acho interessante também a gente pensar na relação de diferentes povos com o tempo, né? As mulheres na Idade Média, os povos indígenas, africanos e tal, têm uma relação mais respeitosa, eu acho, com os ciclos da natureza. Acontecimentos da natureza. Da natureza, tem essa relação mais próxima mesmo. E eles usam o tempo como oportunidade, né? Assim, se perguntam, é o tempo de plantar? É tempo de pescar? Vou plantar nessa lua? Ou vou deixar para a lua nova? Ou para a lua cheia? Coisas desse tipo. E eu acho isso muito, muito lindo. O que é completamente incompatível com o sistema, né, de trabalho capitalista, porque a gente faça chuva ou faça sol, temos que estar batendo ponto. Eu acho que quanto mais perto das metrópoles, das capitais, a gente vai se perdendo e se esquecendo disso. Primeiro que a gente esquece que a gente é parte da natureza. Exato. Parece que é uma coisa Por de isso fora, a gente né? se aliena, né? Eu fico pensando no luxo da gente que tem
ainda, mesmo que seja pouco, né? Podendo escolher. Esse Um tempo. tempo Amor. exatamente, um tempo O de que escolha. fazer com o tempo? Por que quando eu fico pensando nisso, assim, a gente está falando do urbano, né, da urbanicidade, das pessoas, do trabalho. Minha gente, para as pessoas trabalharem, as distâncias, né? Trabalham longe, o transporte não funciona, não presta, chega atrasado, o ônibus quebra, o metrô está lotado, não sei o quê. Então, é um tempo que se perde para tentar viver, sabe? É muito tempo que se perde. Então, você imagine 2 horas numa condução para ir e para voltar. Aí chega no trabalho, trabalha 6 horas ou 8 horas. Isso. Aí tem a escola. Aí quem tem filho, né? A gente sabe como é que são as coisas nas casas brasileiras com as mulheres. Aí tem filho. Se tiver uma relação, tem que dar conta também daquele relacionamento. Gente, Haja tempo. ó, Haja sem tempo. querer generalizar, mas já, né? O tempo para a mulher É outro. é Com outro. certeza. E é uma pressão, né? Desculpem aos homens, mas é verdade. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Cortella e ele trouxe, estava realmente falando para um grande público, e ele trouxe uma coisa que é muito verdadeira. Aos 20 anos, ele com os amigos, num boteco, né, num restaurante, conversando. Amigo, encontrei uma gata. Aos 40 anos, amigo, achei um restaurante. Aos 60, amigo, encontrei um médico. Gente, é muito. E isso mostra muito sobre o tempo, né? É, gente, Os interesses mudam, né? mudam e a Mudam. gente precisa entender esse tempo, né?